Há alguns anos atrás, num estudo que eu fiz em Campo Largo, um simpósio sobre o fim dos dias, eu falei que esse dia iria chegar, em que nós viríamos um ecumenismo, uma mistura muito grande na igreja. Na semana que passou, nós vimos um episódio de um pastor e cantor gospel que levou um sacerdote não evangélico, não cristão, para pregar na igreja dele. Até aí não me espanta de quem veio. No entanto, me espanta quando eu fui ler os comentários e vi que de cada 10 pessoas, 9 concordavam com aquele fato daquela mistura sincrética. Eu quero falar, a princípio, eu vou ter que mexer nesse assunto e hoje eu vou falar sobre o pecado que o diabo não comete. O diabo é o maior pecador de todos, a Bíblia diz que ele peca desde o princípio. Mas há um pecado que ele não comete. E hoje eu vou falar sobre isso. E esse pecado é o pecado do ecumenismo. É muito importante falar sobre o tema para entendermos do que se trata. Há uns 8 anos atrás eu fui convidado para pregar em um evento em Brasília, num ginásio, Nilson Nelson, né? E quem estava organizando o evento era o reverendo Moon. E eu fui convidado para ser o pregador. Tinha cantores gospel, cantores não gospel, seculares. Tinha padres, pastores, budistas, todas as religiões misturadas. E eu seria o pregador da noite. Eu aceitei o convite. Mas quando eu descobri do que se tratava, eu pulei fora. O evento aconteceu. Reuniu 40 mil pessoas. Cada um tinha um copo com água, todos os sacerdotes, os líderes religiosos, e apresentaram aquele copo com água e jogaram dentro do balde, e depois devolveram, e cada um bebeu, dizendo que seria ali uma união de religiões. Bom, graças a Deus que eu não fui. Logo quando eu descobri do que se tratava, eu falei, eu estou fora disso. Então o ecumenismo é a mistura de crenças. E o mundo está caminhando para isso. E eu quero que você entenda que ecumenismo é a religião do anticristo. O anticristo será o líder maior do sincretismo. É a miscigenação religiosa. E o politicamente correto tem promovido a miscigenação, o sincretismo e o ecumenismo. Por quê? Falar contra isso é intolerância religiosa. Então, é comum hoje você respeitar todas as chamadas religiões. E aí surge ditados como todos os caminhos levam a Deus. Não vou entrar nos pormenores, mas realmente isso é muito importante porque virou uma tendência, até uma tendência entre a comunidade evangélica de modo geral. Um pastor deu uma entrevista para o Otávio Mesquita uns tempo atrás e disse que ele não batizava mais pessoas que vinham de outra religião. Ele cria, esse pastor, que todos os caminhos levam a Deus. Um outro pregador norte-americano deu uma entrevista nesses programas de talk show e ele disse que acredita, pastor hoje da maior igreja norte-americana falou isso, que Deus se revela em cada religião com nomes diferentes. Essa é a doutrina do sincretismo. Que Deus em cada religião tem uma maneira de ter um nome. Então, afinal das contas, todo mundo está adorando a Deus, porque ele tem um nome de tal, então, nesse sentido, ele acredita que, ao final das contas, todo mundo será salvo. Bom, eu quero ler um texto base com vocês, o maior de todos,
para mostrar a gravidade do que é ecumenismo. O Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12. Nesses 3 dias que nós tivemos em Campo Largo, eu preguei 2 mensagens cirúrgicas. Uma sobre morte e vida além, ou vida após a morte, para onde vão os mortos. Essa mensagem está no YouTube, Brincando com o Suicídio da Alma. Então você pode pesquisar que ela está lá. Essa foi pregada no domingo. E na segunda-feira eu falei sobre a alegria de morar no céu. Também falando sobre quem vai para o céu, quem não vai para o céu, e realmente foi algo tremendo. No entanto, esse texto, ele desconstrói qualquer mistura que queiram trazer para o cristianismo. Por exemplo, quando as pessoas pegaram um copo com água e apresentaram, oraram para quem? Porque no ecumenismo sugere que você não pode falar o nome de um Deus. É deuses. E no cristianismo, o fator principal da salvação é crer que Jesus é o único Deus. O único Deus. Veja só. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui desconstrói toda a linha de entendimento do ecumenismo de que todo mundo é filho de Deus. Eu te pergunto, o budista crê em Jesus? O seixonoísta crê em Jesus? O indiano crê em Jesus? O islamismo crê em Jesus? O judeu crê em Jesus? E a Bíblia diz que é quem crer no seu nome. Qual nome? No nome de Jesus, esses passam a ter o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas não é só isso, e tem mais. A saber, prossegue, volta lá. A saber, aos que creem no seu nome. Essa parte não está ali, né? A parte B do texto. Mas veja o verso 13, falando de Jesus. Os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você percebe que para o homem ser salvo, não pode passar por outra maneira, a não ser pela pessoa de Cristo. Qualquer coisa que tira Jesus é espírito do anticristo. Então, primeira coisa que você precisa entender sobre o ecumenismo, a mistura. Ele vem disfarçado de unidade, de tolerância, de amor mútuo. E isso é diabólico. E por que eu digo que é um pecado que o diabo não comete? Pelo simples fato. Vamos ver? Tiago, capítulo 2, no versículo 19. Você vai ver que o diabo não é ecumênico. Tiago 2 e 19. Leia em voz alta. Você viu? Não tem demônio ecumênico. Veja que essa mistura, ecumenismo, é um pecado que o diabo não comete. E meus queridos, como é repugnante o ecumenismo. O ecumenismo é tão terrível que ele nivela o cristianismo por baixo. De tal forma, para você ter uma ideia, na Índia tem 500 mil deuses. Jesus é igual a um deles. Agora, sabe qual é um deus na Índia? A vaca. No ecumenismo, a vaca é igual a Jesus. Você quer ver um deus na Índia? Cebola. No ecumenismo, Jesus é igual a cebola. Você quer ver um deus na Índia? Rato. No ecumenismo, o deus rato na Índia tem o mesmo valor que Jesus. Numa reunião ecumênica, o cara ora para a vaca e o pastor ou o padre ora para Jesus. É igual. Agora você pega o sacrifício de Jesus, o Deus Cristo,
e reduz ele à imagem e semelhança de homens. Olha o que Paulo fala sobre isso. Romanos, capítulo 1, no versículo 18. Qual é a seriedade de reduzir Deus a imagens de deuses ou imagens de homens? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É só o que está acontecendo hoje. Prossegue no verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza visível, divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Está dizendo o seguinte, o cara fala, como é que eu posso crer em Deus se eu não vejo? Não, as coisas visíveis comprovam a existência de Deus. Agora veja o verso 21. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis, e seus corações insensatos ficou escuro, obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, agora preste atenção, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem mortal, como pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí a ira de Deus vem. O ecumenismo, ele faz muito mal para o cristianismo. Na realidade, o maior inimigo do cristianismo é a mistura de entendimento de crenças. É o liberalismo teológico. Relativismo. É tudo relativo. Um cantor, no final do seu culto, cantou uma canção de letra bonita. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. A música do Titãs. Esse mesmo cantor antigamente cantava, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Um dia era Deus cuida de mim, hoje é o acaso. É uma queda. A Bíblia diz que se demônios expulsarem demônios, a sua casa é dividida. Veja você que o diabo nunca será ecumênico. Eu quero provar para você por que o diabo não é ecumênico. Primeiro, porque o Deus que você serve é o Deus que o diabo serve. Satanás tem um Deus. E agora quando a gente fala isso, as pessoas se assustam, porque a maioria dos crentes imaginam que o diabo é um Deus caído, não um anjo caído. O diabo é um anjo caído, não um Deus caído. E agora eu quero lhe provar na Bíblia que Satanás tem um Deus, faz um culto e adora esse Deus. Por favor, livro de Jó, capítulo 1, no versículo 6. E ele frequenta culto. Ele vai na igreja. E vai na melhor igreja do mundo, no melhor culto do mundo, participa do melhor louvor do mundo. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e veio também. Aonde é que esses anjos se apresentam ao Senhor? A palavra apresentar-se é cultuar. Aonde é que eles iam cultuar ao Senhor? No céu. Ok, você fala, não, isso é um texto isolado. Será? Veja agora o capítulo 2 e versículo 1. Uma outra vez, teve mais outra vez outro culto. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Veio também Satanás com ele apresentar-se. Ele não estava ali de bicão, não. Qual é a igreja que o diabo frequenta? Qual é o pastor? O diabo é aquela espécie de crente desobediente, que canta, que adora, que cultua, que vai lá, mas não é que é capaz. Pastor, não manda em mim. É esse crente que o diabo é. É o crente capeta. Agora você quer algo mais assustador e assombroso do que isso?
Porque veja que ecumenismo é um pecado que o diabo não comete. Você quer ver algo mais assustador? Satanás pegou Jesus, colocou em cima do pináculo e disse: está vendo aqui as glórias desse mundo? Se você prostrado me adorar, te dou tudo isso. Jesus olha para Satanás e disse: somente ao Senhor, teu ou meu? Olha o português experimental. Somente ao Senhor, teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ora, agora Jesus faz Satanás lembrar de um mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Citei 2 mandamentos, o primeiro e o segundo, dos 10. Não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Os 2 primeiros mandamentos. Jesus cita os 2. Será que o diabo obedece os 10 mandamentos? Você acha que não? Ah, é? Vamos ver? Marcos capítulo 5, no versículo 1. Você vai ver que a teologia do diabo é perfeita. Olha Marcos capítulo 5, versículo 1. Jesus atravessou o mar, foram para a região dos Gadarenos, prossegue. Quando Jesus embarcou, um homem cheio de demônio veio dos sepulcros ao seu encontro. O homem tinha 6.000 demônios. Agora Jesus chega em Gadara. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, prossegue. Por muitas vezes havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém suficientemente forte poderia dominar. Prossegue. Noite e dia gritando e cortando-se com pedras e nos sepulcros e nas colinas. Prossegue. Quando ele quem viu? O homem ou a legião? O homem estava possesso. Quando o demônio viu Jesus, o que ele fez? Correu. Em algumas versões está, o adorou. Mas essa está, prostrou-se diante dele. Lembra-se que Satanás sabe e Jesus diz, só pode adorar o teu Deus. Agora os demônios se prostram diante de Jesus e olha o que diz. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha o nível de adoração. Ei, Jesus tinha acabado de vir da cidade e os judeus falaram que ele era filho de Beelzebu. E os demônios falaram assim, não, meu não é filho não, é filho de Deus. A religião dizia que Jesus é filho do diabo. E o diabo falou, não é meu não, não fiz, é filho de Deus. Quem está chamando Jesus de filho do Altíssimo aí? Esse é um nível de entendimento teológico. A Bíblia diz que o primeiro pilar da salvação é saber que Jesus é filho de Deus. Mas o diabo está salvo? Mas veja que o entendimento dele está certo. Está certo. E ele está prostrando-se e adorando. Prostrando e adorando. Agora põe Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, para você entender que a mistura de crença dá nojo até no inferno, apesar de ser promovida pelo inferno. É a religião do anticristo, a religião da tolerância, da chamada pacificação. A Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, aí vem repentina destruição. A Bíblia falando sobre Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era a coisa que deveria se apegar. Jesus era Deus, mas se esvaziou desse entendimento. Prossegue. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora olha lá. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, rude cruz. Dá um pause e congela aí. A Bíblia diz, quem é o espírito do anticristo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne? Tem duas coisas que faz você não ser salvo. Primeiro, dizer que Jesus não é homem. É o espírito do anticristo. Porque aí você está dizendo que aquilo foi uma espécie de espectro, uma espécie de necromante, um anjo disfarçado de gente.
Se Jesus não é homem, então ele não pode justificar. O Jesus homem não pode levar seus pecados. Quem crê nisso não é salvo. Crer que Jesus não é Deus também não é salvo. O crente tem que crer que Jesus encarnou, ele é 100% homem e 100% Deus, ou seja, ele tem duas naturezas. Aí, esse é um ponto fundamental na nossa doutrina. O ecumenismo desconsidera um dos pontos, ou até os dois. Você começa a entender a seriedade de ser um cara sincrético e ecumênico? O ecumenismo ele só destrói o cristianismo tudo. Ele arrebenta com o cristianismo completamente. Mas continua. Agora, quem adora Jesus? Prossegue, verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Vamos ver quem adora? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo, nas partes baixas, em outra tradução, no inferno. E toda língua confesse. Língua onde? No céu, na terra e embaixo da terra, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído. O Deus que você serve é Deus do diabo. O diabo não é inimigo de Deus, ele é inimigo seu. A Bíblia diz que ele é a antiga serpente inimiga do povo de Deus. Deus não tem opositor, Deus não tem inimigo, porque ele não tem outro igual. Ninguém pode se opor a Deus. Satanás não caiu para ser igual a Deus, ele queria o seu trono. Em Isaías 14:12, ele diz, ali tem um trono vazio. Põe lá. E eu vou colocar o meu trono, vou me assentar naquele trono. Agora veja você, aquele trono que Lúcifer queria não era o de Deus, era o da igreja. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alvorada, como foste atirado por terra, você que derrubava as nações. Verso 13. Você dizia no teu coração, eu subirei aos céus, ergarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia. Quem é que tá na Assembleia? É a igreja. No monte da Assembleia, no mais próximo elevado do Monte dos Santos. Você percebeu que ele não queria o monte de Deus, ele queria estar perto do monte de Deus. Leia aí. O que Lúcifer queria é o seu lugar. Porque ele nunca quis tomar o lugar de Deus. Ele quis tomar o seu lugar. No entanto, queridos, ele continua tendo que adorar o único Deus, servir o único Deus. Ele não faz nada sem Deus permitir. Não. Põe Tiago 2:19 de novo, porque tem crente que gosta de colocar umas coisinhas na Bíblia. Eu já vi pastor pregando, crês na existência de Deus? Mas o diabo também crê, mas não obedece. Essa parte não obedece é por sua conta. Porque isso não está na Bíblia. Olha o que está na Bíblia. Crê na existência de um só Deus? Muito bem, os demônios creem e tremem. Onde é que está a parte que não obedece que você leu? Mas você pensava que estava. Todo mundo fala isso, mas não obedece. Ah, não? Veja bem, Satanás pediu permissão a Deus para tocar em Jó. E enquanto Deus não permitiu, ele não tocou. Imagine você que o diabo é um crente rebelde do céu. É um discípulo desobediente. É um crente caroço. Sabe como é que é? Agora Jesus fala, Pedro, Satanás me impediu permissão para se andar com você. Como é que Jesus disse? Satanás me impediu permissão para se andar com você. E eu não concedi.
Mas com Jó concedeu, com Pedro não. Pedro não tinha a fé de Jó. Essa é a explicação. Você entendeu o que eu estou falando? Você sabe que um dia eu fui pregar na igreja, no meio da mensagem o irmão levantou e falou: "Você é um pastor satanista." Eu falei: "Querido, deixa eu molhar o bico primeiro, deixa eu concluir a mensagem, você toma a sua conclusão. Você acha que eu estou defendendo o diabo? Rapaz, eu quero mostrar para você que tu pensa que tu é um bom crente porque tu canta. O diabo canta, adora. Não, eu vou na igreja, o diabo vai, na melhor igreja, no melhor pastor, no melhor culto." E ainda assim ele é o diabo. "Não, mas eu sou obediente." Ele também, na realidade, você é mais desobediente do que o diabo, você sabia? Você sabia? Quantos crentes pedem permissão a Deus para tudo que vão fazer? E a Bíblia diz que o diabo não faz nada sem Deus permitir. E você? Tudo que você faz, você pede permissão para Deus? Ah, então o diabo é salvo? Isso nos ensina uma coisa, que você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode ter uma teologia perfeita e uma conduta diabólica. Sabe o que isso nos ensina? Vamos ver a teologia do diabo. Porque se salvação é só teologia, o diabo está salvo. Qual que é a teologia do diabo? Primeiro, para ser salvo você tem que ter uns pilares cristãos. Crê que Jesus é Deus, o diabo crê. Crê no céu, o diabo crê. Crê na existência do inferno, o diabo crê que só existe um só Deus, o diabo está salvo? Não está. Mas agora acabou os argumentos, eu amo o Senhor. Esse texto aqui fala que o diabo tem uma fé racional, uma fé emocional e uma fé intuitiva. Olha o texto que diz: a fé emocional, tremem. A Bíblia diz que ele chega a tremer de temor. Tem crente que não tem temor para mais nada. Olha, me desculpa a minha seriedade que eu vou falar, eu sei que eu vou ser criticado por isso, não tem problema. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, zombando das coisas de Deus. Mas agora eu não esperava que esses zombadores fossem os próprios cristãos. Porque só o que existe hoje são chamados stand-ups, fazendo comédia e brincadeirinhas com as coisas sagradas. São zombadores que a Bíblia diz que viria. Ora, não há mais temor de Deus no coração das pessoas. Não há mais temor no culto, não há mais temor nisso, não há mais temor da ceia, não há mais temor em nada, acabou o temor. Mas a Bíblia diz que eles ainda têm temor. O que é o temor? É saber que Deus está vendo tudo. É ter aquele... Deus sabe, Deus está vendo. É temor da majestade de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que as pessoas não respeitam mais isso. Você percebe o que eu estou falando? Quem está entendendo? Um outro fundamento. A Bíblia diz que o diabo crê em quantos deuses? Agora veja, você só pode crer em algo que é produzido em você. A Bíblia, em primeiro lugar, diz que o diabo tem fé. Ele crê. No que o diabo crê? Bom, ele crê na existência do inferno. Ele crê num trono branco. Volta a Marcos 5, a partir do versículo 5. Porque ele vira para Jesus: viestes nos julgar antes do tempo. Ele está falando do julgamento final. Tem crente que não teme mais o julgamento final. E os demônios temem, eles sabem desse julgamento. Pode prosseguir. Viestes nos julgar antes do tempo. Pode prosseguir, verso 6. Prostrou-se diante dele, pode ir. Viestes nos... Rogo-te, Deus, que Jesus não me atormente. Pode prosseguir. Pois Jesus diz: sai desse homem, espírito imundo. Agora, veja bem.
Ele disse: somos legião porque somos muitos. Agora, olha o que ele disse: não nos mande, prossegue, não nos mande sair dessa região. Em algumas versões não nos lance no abismo. Aonde que é o abismo? Traduzindo, nas terras baixas, inferno. Satanás sabe da existência do inferno, ele sabe da existência do julgamento, ele sabe que existe um só Deus e ele teme, e ainda assim ele é o diabo. Veja você o seguinte, irmão, que tem muita gente aí realmente pensando, imaginando que a salvação se consiste em ir na igreja, em cantar, em abrir a Bíblia. Eu não posso citar para você também, nem preciso morrer, que o diabo é um exímio conhecedor das Escrituras, que Satanás citou os mandamentos para Jesus e ficou um debate de 10 mandamentos, Jesus para o diabo e o diabo para Jesus. Mas nos 10 mandamentos está assim. Pois é, mas você se esqueceu que está assim. Essas coisas nós devemos entender. Para você entender que Satanás é um anjo caído e não um Deus caído. Ele não é ecumênico, ele não é idólatra e ele não é ateu. Ele crê num único Deus. Ele só prostra ao verdadeiro Deus, então ele não é ecumênico. E ele crê em Deus, ele não é ateu. Que coisa terrível. Agora eu quero concluir aqui. Por que ecumenismo é perigoso para o cristianismo? Primeiro, ecumenismo é perigoso porque não é bíblico e nem cristão. Eu queria ver o apóstolo Paulo de mãos dadas com o profeta de Baal. Toda vez que quiseram unir, não prestou. Sempre quando teve profeta de Deus e profeta que não era de Deus, teve morte. E eu nem te digo quem que morreu. Sempre quando quiseram fazer um culto ecumênico, temos uma espécie de culto ecumênico na Bíblia. Caiu fogo do céu e matou 400 profetas de Baal no culto ecumênico. Culto ecumênico esse que Elias não foi lá para cultuar junto, ele foi lá para zombar deles. Cadê o Deus de vocês? Talvez está viajando. Talvez está dormindo. Olha que sarcástico. Clamo o Deus de vocês. Vamos ver se ele vai ouvir. A Bíblia diz que o Baal caiu prostrado. Quando o faraó quis fazer uma reuniãozinha ecumênica entre Moisés e os profetas dele no Egito, os profetas de faraó, pela mágica de Beuzebu, transformaram a vara em 2 cobras. Porque o diabo faz sinais. Moisés falou: vocês querem ecumenismo? O único ecumenismo que eu conheço é ver qual Deus responde primeiro. O ecumenismo que eles queriam fazer na Bíblia, os profetas diziam: clame o Deus de vocês, eu vou clamar o meu. Vamos ver, quem responder por fogo, com fogo é Deus. Sabe como é que termina aquele cultinho ecumênico que o faraó queria? A cobra de Moisés comendo as 2 cobras dos profetas de faraó. É assim que termina o cultinho ecumênico de faraó. Não tem em nenhuma parte da Bíblia um profeta, um apóstolo ou alguém sequer querendo fazer uma reunião. Traga lá o bispo de tal igreja, traga lá o sacerdote de tal religião, vamos fazer uma união em prol da paz aqui agora, vamos ser tolerantes em nome do amor, da bondade, da misericórdia. Inclusive era por isso que eles eram odiados, sabe por quê? Porque eles eram tidos como sectaristas, intolerantes, separatistas. Pois bem, que seja. Você não pode ter vergonha de ser taxado de sectarista, de separatista. Nós devemos entender que o pilar cristão no cristianismo é que Jesus é o único Salvador. Que não há salvação fora de Cristo. Então, por que ecumenismo é
perigoso para o cristianismo, ele afronta Deus. Ele afronta a palavra de Deus. Ele é uma afronta para a igreja. Ele é uma afronta, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, nós não devemos entrar nessa onda que estão mostrando aí. O ecumenismo não é bíblico. Porque não dá para você ser politicamente correto e biblicamente correto. Você vai ter que fazer uma escolha. Não dá para você concordar com todas as religiões e com a Bíblia ao mesmo tempo. A Bíblia diz que para ir para o céu através de Jesus. Outra religião diz que não, é através de Buda. Mas a Bíblia diz que os padrões de família é uma coisa. As outras religiões dizem que é outra coisa. A Bíblia diz que o céu é assim. As outras religiões dizem que é assado. Como que você faz agora? Em terceiro, o ecumenismo não pode ser levado em consideração. Deve ser até combatido. Pois ele é promotor do anticristo. Ser cristão, olha para mim, eu vou dizer, ser cristão é crer que só Cristo salva. E eu vou dizer uma coisa para um bom entendedor, basta, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que não teve pecado. Ele é o único que morreu sem pecado. Ele é o único que ressuscitou, que foi as primícias. Ele está intercedendo ainda hoje. Ele, Jesus Cristo, o homem, está justificando. O sangue dele ainda está sendo ali propiciado para os seus pecados. Ele é o único Salvador, o único Deus, o Senhor do universo, o Todo-Poderoso. Põe por favor 1 de João 5:10. Esse texto deve explicar basicamente tudo. Eu vim só para dar uma palavrinha. 1 de João 5:10 ao 13. Não tem aí? Então põe no verso 1 de João, capítulo 5, não tem o capítulo 5. Tá, leiam na Bíblia de vocês, por favor, não tem no programa. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Uau! Agora lê no versículo 10 ao 13, por favor, pastor Cliff. Esse era o 10, né? Uhum. O 11. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E a vida eterna E essa vida está em seu Filho. Este é. Quem tem o Filho tem Tem- a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida está em Jesus. Você sabe, é por isso que você é chamado de cristão. O ecumenismo é o maior inimigo do cristianismo. Tudo isso que nós acabamos de ler, ele destrói completamente. Não há nada que me dá mais nojo. Esse dia um amigo meu me perguntou, por que quando fala ecumenismo você fica transtornado? Estou te explicando. Porque ele destrói a majestade de Cristo. Ele reduz Jesus a qualquer Deus morto e pagão. É isso que faz o ecumenismo. Como pode um suposto pregador do evangelho, que um dia foi batizado nas águas, que um dia supostamente entregou sua vida a Jesus, que foi levantado para promover o evangelho da graça, que é só em Cristo, agora começar a dizer, não, Jesus é tão importante como o outro aqui, Jesus é igual, que nojo! A
Bíblia diz, como ouvirão o sinal a quem preguem, como ouvirão daquele que não ouviram. Como que ora um Deus que está morto? Como que ora um Deus que não existe? Em quarto lugar, o ecumenismo é uma afronta a Deus, porque prega o ajuntamento igual de todas as pessoas diante de Deus, indistintas de suas crenças e práticas. Ou seja, vai entrar no céu qualquer um do seu jeito, da sua maneira, independente do que ele faz, do que ele é. É isso que é o ecumenismo. Ou seja, o cara é homossexual, ele entra no céu. O cara mata, o cara é pedófilo, o cara, ele tem direito de entrar no céu. Isso que diz o ecumenismo. Já que todos nós bem sabemos que dentro do chamado cristianismo, e o que é mais assustador, é as vertentes cristãs. Tem gente aí com nome de igreja, placa de igreja, jeito de igreja, mas não é mais igreja. Jesus fala sobre eles e diz, tem aparência de quem está vivo, mas está morto. E você sabe como seremos taxados por falar isso? Religioso. Porque agora, quando você fala algo que vai contra, religioso, religiosão. Religioso. O ecumenismo é triste. Ele afronta Deus. Porque ele quer todo mundo de qualquer jeito. Mas Jesus quer seu povo comprado pelo seu próprio sangue. Veja Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Você viu? Jesus não quer todo mundo. Você quer ver mais uma coisa complicada para o ecumenismo? Jesus quer quem foi comprado pelo sangue dele. Agora veja Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. A outra crise do ecumenismo é crer que todo mundo vai ser salvo. Mas vamos ver isso. Volta um pouco no versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Prossegue. Assim em tudo faça os outros que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Agora olha o 13. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Vamos ver se todo mundo é salvo. Os discípulos perguntaram, Senhor, todo mundo vai ser salvo? Jesus está respondendo, a porta larga, muitos, todo mundo entra por ela. Agora, e a estreita? Prossegue. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são salvos, poucos entram por ela. Você sabe que esse texto aqui é uma afronta para quem gosta de números. Porque, apesar que a gente tem que injetar fé para ganhar almas, Jesus diz que são poucos. Ele não diz que são muitos. Veja como que Deus está preocupado com os números. São poucos. Então, esse ecumenismo aí, irmãos, essa mistura que, meu Deus, realmente entrou como um câncer na igreja. Desde aqui aos Estados Unidos, hoje no Facebook eu vou postar um videozinho. Na página, porque na página todos têm acesso. Na rede social, só os amigos. Mas na página todo mundo tem acesso. Vou postar para você ver que coisa assustadora. Nos Estados Unidos fez um evento no mês de outubro passado,
se chamava A Reunião. Esse evento nos Estados Unidos tinha pastores do mundo todo e mais líderes religiosos do mundo todo no mesmo reunião. Nos Estados Unidos, um líder muito conhecido promoveu uma reunião com 5.000 pastores. E ele pegou o tratado da Reforma Protestante e rasgou assim. Esse eu posso falar o nome, Kenneth Copeland. E ele disse, não há mais protesto. Ele disse, somos todos iguais. Eu vou postar esses vídeos. Irmãos, nós estamos vivendo dias que vai ser muito difícil você identificar quem é da luz e quem não é. Porque o ecumenismo ele está vindo disfarçar de amor de Deus. Quer uma mensagem mais linda do que essa? Então quem me ouvir aqui vai me taxar por um pregador sem amor, intolerante, atacando a religião dos outros. Pois bem, eu não estou atacando nenhuma religião. Eu estou apenas pregando o que eu fui chamado para pregar. Que não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Para o inferno, o seu ecumenismo. Que o diabo carregue seu ecumenismo. E carregue também sua pregação ecumênica. Eu vou fazer o que a Bíblia me mandou fazer. Falar de Jesus. Salvar o máximo de pessoas através da pessoa de Cristo. Maria precisou de um Salvador. Maria cantou sobre o Salvador. Maria clamou o Salvador. A mais bem-aventurada entre as mulheres. Quem pode negar o Salvador? É isso que o ecumenismo está fazendo, negando o Salvador. Em quinto lugar, ecumenismo é uma afronta à palavra de Deus. Porque se doutrina não é importante, a Bíblia cai em descrédito. Se o ecumenismo ele pega o amor de Deus e ele transforma o amor de Deus em única condição para ser salvo. Em única doutrina que importa. É uma desgraça, gente. Não caiam nesse laço. Porque nem o diabo cai nesse engodo, apesar de promovê-lo. Porque o diabo sabe que tem uma maneira de tirar Jesus do coração das pessoas. Diminuir a sua importância. Ecumenismo é afronta ao Senhor Jesus, porque Jesus perde a sua posição de cabeça da igreja, de chefe, de governante. Pois no ecumenismo diz que o cabeça é outro. No ecumenismo diz que a santa cidade não é Jerusalém. No ecumenismo diz que o cabeça da igreja não é Jesus. No ecumenismo diz que Jesus não é o pontífice. A palavra pontífice é a ponte até Deus. Ou a palavra pontífice é, ou vigaris filis Dei. Sabe o que significa vigaris filis Dei? Substituto do Filho de Deus. Você sabe quem é o substituto de Cristo? É o Espírito Santo que ele enviou na terra. Jesus é o pontífice, o Espírito Santo é o vigário. Você entende o que eu estou falando? Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Ele é o caminho. Diga, ele é o caminho. O ecumenismo é uma afronta ao Senhor Jesus, porque ele depõe Jesus de sua posição de única fonte de salvação. Se a fé nossa crê e prega que a salvação é só em Jesus, o ecumenismo diz que não. Não é só em Jesus. Agora você percebe que o ecumenismo é uma afronta total, abismal, a tudo que nós crescemos, cremos e por que muitas pessoas estão morrendo.
Não há nada mais danoso, irmãos, 1000 vezes ter cristãos degolados do que cristãos misturados. 1000 vezes a igreja queimada nas fogueiras do que a igreja desviada. Porque o fogo não mata a alma dos crentes, a mistura mata. O ecumenismo é uma afronta ao Espírito Santo. Porque embora tanto se fale nele no meio ecumênico, o papel do ecumenismo é despregar o único papel do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, justiça e juízo. No ecumenismo, pecado, justiça e juízo. Essas palavras nem se podem mencionar. É um absurdo falar de pecado, justiça e juízo. Então, se esse papel tríplice do Espírito Santo convencer o homem do pecado, justiça e juízo, no ecumenismo isso é um absurdo. Nós não somos ecumênicos. E se algum dia eu ver você na internet curtindo ou pondo coisa, eu vou lhe chamar. Eu vou te dizer o que está acontecendo. E se você não concordar, eu vou te chamar para se retirar da igreja. Eu espero que você não caia nesse engano nunca. De jogar Jesus no chão. De pisar no sacrifício de Cristo. Aquele que morreu por nós, e dizer que Jesus é igual ao bode, que Jesus é igual à maçonaria, que Jesus é igual ao Buda, que Jesus é igual ao Confúcio, que Jesus é igual a Maria, que Jesus é igual a isso. Não! Jesus é o Senhor de toda a terra. Ele é o Criador dos céus, dele, por ele são todas as coisas, nele, porque dele, para ele, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é o Senhor, e nós gritamos em alto e bom som, não a mistura. Não a mistura. Você pode dizer, não sou ecumênico. Você pode dizer, eu vou parar aqui. Quando é que nós devemos ter unidade? Com quem crê que Jesus é como eu disse. Quando não se deve ter unidade? Quando Jesus é desmerecido. Quando a sã doutrina é pisada. Paulo diz, com esses nem com mais. Sabe o que Paulo fala para piorar? Quer mais intolerância? Nem saudeis. Oh, tudo bem. Paulo diz, nem saudeis. Se eu ver no aeroporto, que topo direto, passou assim. O pastor virou a cara, mas Paulo mandou. A Bíblia diz que transformou a graça em libertinagem. Pisou os pés do Filho de Deus. O último texto que eu quero ler, Hebreus 10, versículo 26. Nós vamos ler o 26, 27 em diante. Agora, irmãos, preste atenção nesse texto. É um dos textos mais duros de toda a Bíblia. Eu peço oração para os irmãos, porque eu estou orando com o pastor Luciano, eu estou esperando a autorização dele para eu escrever esse livro. E o pastor Luciano falou assim, vamos orar um pouco. E eu quero escrever sobre isso, a necessidade, o pecado que o diabo não comete. Como o meu pastor é muito pacifista, ele gosta de ouvir a Deus, vamos orar. Ele me autorizou a escrever um outro livro aí. Depois de uns 2 anos. Diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Agora presta atenção. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Prossegue. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora presta atenção no que eu vou ler para você. Eu quero ler a partir do verso 24 até o 26. Volta lá. Vamos ler o 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam de Deus. Agora veja que o escritor diz que a pessoa começa a viver em pecado quando ela vai deixando de congregar. Olha como uma coisa está ligada à outra. Aí ele vai dizer assim, no versículo 26, o contexto. Veja que a pessoa deixa de congregar, ela vai passar a achar que tudo é bacana. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Vamos ler, continuar. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora preste atenção, prossegue. Quão mais severo, escuta, quem vivia na lei era condenado à pedrada. Aí agora o escritor vai dizer, mais severo ainda é viver na graça. Olha o que está aí disso. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Continua. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará seu povo. A lei era severa? O escritor disse, você não sabe o que é a graça. Meus amados, eu concluo aqui. Jesus tem que voltar logo. Porque a Bíblia diz que se demorar, é difícil até para os escolhidos. Vocês podem notar no meu tom de voz que eu estou preocupado e triste. Mas também, era-se o tempo que quando eu vi um negócio desse, eu enchia minha timeline. Pá, não resolve. Deus deu um povo para eu pastorear. E uma voz profética. A palavra vai para a internet. Aceita quem quiser. Entenda quem quiser. Mas nós, como igreja, vamos ficar na sã doutrina. Até Jesus voltar. Que Deus nos livre de desviar da verdade que é Cristo. Ficamos em pé. We take our stand in this concrete wonderland. United hand in hand we stand. A future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever bright. No longer lost, we take our stand in this concrete wonderland. United hand in hand we stand, a future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever bright. Be so deep in the silence we keep, floating like a star, no matter where you are. Eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mystery so deep, where do these visions creep? Whispers of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold, stories